Eu sou o Leandro Viana e desculpa por atrasar aí a análise do episódio 2, mas como a gente foi convidado lá para a pré-estreia de Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem, o foco era no filme, mas enfim, o episódio 2 aqui de Only Murders in the Building nos apresentou novos personagens, o pessoal da Torre West, digamos que os mais pobres ali, que talvez poderiam ter inveja e cada um tem os seus motivos específicos, mas sem enrolação aqui, ó, já adianto pra vocês, pra mim, tudo isso que tiver a ver com esse pessoal do lado oeste é tudo pista falsa. E nesse vídeo vou trazer mais teorias, explicações, o quadro de suspeitos que eu comecei semana passada. Então, ó, aumenta o volume porque depois da vinheta vou te falar as teorias mais malucas dessa quarta temporada. E aqui, ó, em primeiro lugar, eu dei boas risadas com o Charles alucinando ali, vendo a Sass, enquanto o Oliver e a Mabel presenciavam uma cena de maluco falando sozinho ele. A química dos três é inegável, gurizada, mas vamos falar aí dos 4 personagens da Torre West. Primeiro temos o Joey Caolho ali, que na verdade tem uma conjuntivite mega contagiosa, mas o tiro não poderia ser da casa dele justamente porque a janela não abria. Já a família South, lá sabemos que a mãe era apaixonada pelo Charles, todos teriam motivos ali, né? O pai por ter ciúmes, a filha por achar que essa paixão platônica poderia causar um divórcio, e a própria mãe por não ter um amor correspondido. Mas aqui, ó, esquece. O importante é o apartamento trancado, que aparentemente tem alguém ali com o codinome Dudinoff, que ficava lá, né? E todo mundo da família Salce ficou incomodado quando esse nome surgiu. E vamos para a primeira teoria, vamos tentar aqui imaginar, então, o porquê alguém desse grupo aí iria querer assassinar o Charles. Então podemos supor que a Sass estava assim alugando esse apartamento e por isso ela tinha senha e também tinha aquele bilhete no qual estava escrito lá olhando para Charles. Ela estava ali observando o amigo, mas vamos viajar nos pensamentos porque a Sass ela pode fazer parte de um grupo aí muito unido de dublês. E eu digo isso justamente por aquelas pistas na mesa dela sobre um tal sindicato. Mas vai que alguém aí da Torre West é um dublê ou foi um dublê e culpa o Charles por não ter tido sucesso na carreira. E tentando ligar aqui com algo da temporada passada, vocês lembram que o personagem do Paul Rudd, ele foi demitido quando tinha 8 aninhos de idade. Imagina que essa demissão aí também custou a carreira de dublê de alguém e essa pessoa nunca superou isso. Imagina ali que o pai da família South fosse esse dublê e a morte do Ben foi o que culminou nisso. Esse arco também deve ter algo com aqueles presuntos, eu diria até que eles podem ser contrabandistas de presunto, usam aqueles radioamadores para fazer o negócio funcionar. E com a Sass estando nesse meio, ela ficou sabendo então do rancor que o possível assassino tinha pelo Charles e queria avisar ele naquela festa do final da temporada passada. Por serem todos unidos, talvez o Caolho tenha sido a pessoa que atirou e ele não reconheceu a Sass justamente por causa da conjuntivite, por não enxergar bem. E com certeza a gente tem algum informante aí para o filme, pois o roteirista e a Bev Mellon sabiam características bem pessoais de cada um dos personagens. Mas como eu disse, toda essa primeira teoria bem maluca, é bem difícil de acontecer isso porque eu acho que o pessoal da Torre West é só para confundir a gente. Então eu já quis descartar isso agora. E se tu quer saber assim, ó, as teorias mais quentes, pô, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdverse. E agora vamos para os detalhes, meus queridos, porque em certo momento o Charles, que é um antissocial, ele agradece a Sass por ter criado um grupo de pôquer. E por que não um assassino dessa temporada ser uma dessas pessoas? Pô, a incapacidade do Charles de lembrar os nomes enquanto conversava com a Sass imaginária, é algo que a gente tem que notar. Pô, ele jogou pôquer toda semana por 8 anos e talvez o Charles não tratava tão bem assim essas pessoas. Talvez elas estivessem lá muito mais pela Sass.
E com certeza, pô, ele morar no lado rico do Arconia, o Charles está em outro nível, assim, do que essas pessoas do poker. Nível de dinheiro mesmo, eu tô dizendo aqui. Então a gente pode ter, sim, um Charles apostando sempre alto, muita grana, mas sem noção disso. E combinando também com a personalidade dele de tiozão chato do rolê, isso pode ter causado muitos ressentimentos, né? E pode, então, ter voltado essa situação muito mais forte com Charles em alta, assim, com o podcast, também com o filme que eles querem fazer. Então, eu não descarto que o assassino esteja nesse grupo do poker. Mas outro ponto importante, meus queridos, é uma fala sobre a existência de um bordel ilegal no lado oeste. E isso era a razão pela qual, assim, aquele lado ficava isolado do Arconia. E daí, me lembrou de outra coisa nada a ver, de um flashback lá da segunda temporada, que o Charles ficava sentado do lado de fora do prédio quando testemunhou a prisão do pai por um suposto assassinato. E resumindo essa nova teoria, vai que exista aí um filho bastardo, um meio-irmão dos Charles surge, assim, um meio-irmão que odeia o Charles. E adivinha quem foi apresentado nessa temporada que se parece com Charles? Sim, Bácula, meus amigos. Lembram do episódio 1 lá que o Charles se aproxima e ele também está segurando ali um telefone? Ele até queria mostrar uma mensagem da Joy, mas diz que não vai. E se for ele enviando as mensagens para o Charles? Mas aqui, ó, falando do final do episódio, quando eles voltam lá com o luminol e borrifam no chão da cozinha, descobrem então que a Cés escreveu Tap-in com sangue. E a gente descobriu também que no começo do episódio, que nas gravações lá de Brazos, o diretor gritava congele. E daí o Charles congelava e a Cés aparecia e Tap-in tocava a partir dali a parte da cena. Logo, o alvo era o Charles. E antes de eu falar aqui do meu quadro de assassinos de suspeitos, deixa eu aproveitar para fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90, onde vocês aqui, ó, além de ajudar a gente a manter a qualidade do canal, todo mês tem sorteio de vários prêmios, muitos outros benefícios para os membros, o nome de quem faz parte do clube e acredita no projeto aqui, ó, sempre aparece aqui do ladinho. Então, bora lá, gurizada. O link para ser membro do Clube Nerdverso eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E é aquilo, meus queridos, a Jen ter aparecido nesse episódio e o pessoal lá da Torre Oeste, pra mim, são só pistas falsas. Aliás, alguém achou que a Jen aí poderia também ser fruto da imaginação do Charles? Pô, comentem, por favor. Mas agora aqui, ó, o meu quadro de suspeitos continua o mesmo até agora. Em primeiro lugar é o Bácula, logo depois vem a nossa Bev Mellon e aquele, talvez tenhamos aquele final surpreendente que é a Cés estar viva. Mas claro que tem que ter alguém aí, a gente tem que descobrir qual é a pessoa que tentou matar o Charles nesse caso. Mas comentem o que vocês acharam desse segundo episódio, quem são os suspeitos de vocês, falem aí se concordam com essas teorias malucas, pode mandar mais teoria aí que eu gosto de viajar mesmo, e eu conto com a ajuda de vocês para tentar solucionar esse crime, porque com certeza, como eu já disse semana passada, eu sempre posso ter deixado algum detalhe passar. Então comentem para a gente discutir tudo isso, nos encontramos no próximo vídeo por aqui, e tem que ter visualização para continuar aqui cobrindo Only Murders in the Building. Então, é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.